Cara, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um pouco sobre o assunto do beleza, e agora? Né? O que fazer depois do primeiro milhão? Eu diria que muitas vezes na vida o percurso, o caminho, ele é mais legal do que o objetivo final, entendeu? Subir a montanha normalmente é mais divertido do que quando você chega no topo. Quando você chega no topo, você tem uma certa satisfação, mas você tá no topo, entendeu? E eu não digo o topo como o topo absoluto, o seu topo. Toda pessoa tem um topo diferente, todo mundo tem uma montanha diferente, entendeu? Às vezes o topo de alguém é muito maior do que de outras pessoas, então, né, depende muito da perspectiva. Cara, essa casa aqui, eu não faço ideia de, assim, ela deve custar alguns bons milhões, né? Ela é inteira de madeira, ela é gigantesca, cara, tem quarto pra caramba aqui. É uma casa muito bonita. Inclusive lembra um pouco da antiga casa do meu tio. Meu tio tinha uma casa bem grande também, toda em madeira, assim, muito bonita. Acabou vendendo essa casa e foi para outra, mas me lembra bastante isso. Sabe, os móveis, né? Eu acho que toda a estética da casa dá pra ver que ela é meio rústica, né? É bem bonita. Enfim, falei dessa casa aqui, né, só para citar algumas coisas. Isso aqui pode ser o paraíso ou também pode ser um inferno, né? Depende de como você vai tratar isso. Isso aqui pode ser uma fortaleza da solidão, entendeu? A pessoa pode comprar essa casa, vai gastar muitos milhões, vai ter uma casa maravilhosa. Cara, essa casa é grande num nível que, tipo, é difícil você ficar entediado em um cômodo, porque tem muitos cômodos. Mas isso aqui, dependendo de como você tratar isso, de como você interpretar isso, você pode ver de uma maneira muito positiva e muito legal, ou de uma maneira muito negativa. E eu não diria que necessariamente você... Pô, com uma casa desse tamanho, é plausível que, né, várias pessoas morem aqui. Talvez familiares, né? Talvez você tenha uma família com vários filhos. Faria sentido ter uma casa desse tamanho. Porém, se você não tem filhos, entendeu? Se você é uma pessoa que, sei lá, só vive em casal e você mora num lugar grande assim, eu acho estranho. E eu acho que a maioria das pessoas se sentem desconfortáveis com isso. Eu acho que o meu tio, quando ele morava naquela casa grande dele, talvez ele se sentisse um pouco desconfortável de ter tanto espaço, né? Mas a casa, assim, como que vai encher ela? Entendeu? Ele não tinha filhos. Às vezes fica uma certa fortaleza da solidão, entendeu? Inclusive agora que eu me mudei pro meu apartamento, né? Eu tava em dúvidas, né? Quando que eu ia me mudar, porque eu tava ganhando já um bom dinheiro, eu poderia morar em vários lugares já. Mas eu decidi me mudar só depois de ter criado o canal durante alguns meses. Pela facilidade de gravar. Lá no meu apartamento é mais silencioso, né? O andar mais alto, tem um cenário mais bonito e quando eu tô gravando eu não atrapalho ninguém. Coisa que às vezes acontecia na minha casa, entendeu? Se eu gravasse de madrugada, ou às vezes alguém podia estar fazendo barulho em casa também e ia me atrapalhar. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acabei me mudando. Eu acho que acabei me mudando para um apartamento maior do que eu precisava, entendeu? Tipo, a primeira vez que eu me mudei foi para São Paulo, né? Eu me mudei para um apartamento de 35 metros quadrados. Era um apartamento muito bom, sabe? Ele tinha, pô, uma cozinha americana ali, né? Cozinha com a sala. Daí tinha um quarto e banheiro. Era isso, era literalmente isso o apartamento. E eu vou ser sincero, eu nem saía do meu quarto, cara. Era um apartamento com 3 cômodos, 2 cômodos no caso, né? Porque banheiro não é um cômodo. E eu não saía do meu quarto, entendeu? Eu mal usava a minha sala, eu mal usava a minha cozinha. Então, no dia a dia, eu não preciso de um lugar gigantesco, né? Ainda mais se eu tiver numa rotina, tipo, de trabalho. Daí que eu não preciso mesmo. Agora, por exemplo, se eu tiver aposentado, daí eu já não sei direito se eu seguiria o caminho de, pô, aposentei e vou viajar, vou explorar o mundo, entendeu? E eu tô falando de aposentar cedo, tá? Não tô falando de aposentar com 60, não. Eu tô falando de aposentar com 30 anos, entendeu? Tipo, tá, aposenta com 30 anos e vai viajar o mundo, vai conhecer o mundo. Ou aposenta com 30 anos e compra, tipo, uma mansão tipo essa e, sei lá, faz um montão de filho, cria uma família e vive a vida. Não sei qual dos dois é o melhor caminho. Eu acho que... E é difícil testar os dois, né? Uma vez que você decide ter uma família, é difícil você mudar pra, tipo, vou viajar o mundo, entendeu? E às vezes, se você viajar o mundo, talvez você não consiga criar uma conexão boa com alguém pra, de fato, criar uma família. A não ser que você viaje já com alguém. Acho que isso seria o dream, né, mano? O dream seria, eu acho que, pô, encontrar alguém legal, viajar o mundo com essa pessoa e depois de viajar o mundo com essa pessoa, daí você cria uma família. Eu acho que isso é interessante.
cara, depois que você fica rico, né, fica milionário, abre-se muitas opções. E eu vou ser sincero, quando eu vim morar em São Paulo pela primeira vez, tudo aqui parecia meio caro. O Uber era meio caro, eu preferia pegar metrô, os restaurantes eram meio caros e, né, nos últimos 2 dias, né, que eu tô aqui, é muito bizarro pensar que o que antes me afetava financeiramente, se eu tomasse algumas decisões, tipo, pô, se eu for num restaurante e pagar, sei lá, e comprar muita coisa, pô, vai dar um peso ali, entendeu? Hoje em dia, não, cara, eu já não sinto mais esse peso, entendeu? Até porque eu fui na época que eu vim aqui pela primeira vez, eu malemar fazia R$ 1.000 por dia. Eu fazia tipo uns R$ 500 por dia, 500, 750, variava bastante, entendeu? E, pô, agora, às vezes tem dia que, tipo, eu faço 5 dígitos no dia. Então, é outra realidade, entendeu? O que antes era caro pra mim, agora se tornou barato, né? E agora chegou um ponto, talvez, na minha vida que eu tenho que planejar algumas coisas mais no macro, entendeu? Tipo, pô, ir num restaurante ou não, comprar um negocinho ou não, são micro coisas da sua vida, entendeu? Eu acho que quando você chega num nível de riqueza um pouquinho maior, você tem que pensar um pouco mais de, tipo, tá, o que eu vou fazer com isso para que a vida continue se movendo, né? Tendo sentido. Porque eu acho que é muito fácil se perder na futilidade quando você meio que pode ter tudo, entendeu? Porque as coisas elas começam a perder talvez um pouco do significado por trás, entendeu? É tipo, pô, antigamente ir num fast food, ir num Burger King, no McDonald's, por exemplo, no drive-thru, com a minha família, era um puto evento. Daí eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a pedir iFood todo dia, comecei a pedir McDonald's, Burger King todo dia. Perdeu o significado, entendeu? Pra mim, comer um hambúrguer hoje não é mais aquela mesma coisa de quando eu era criança, quando era uma coisa escassa, quando eu comia tipo hambúrguer de rua uma vez por semana, entendeu? Era um evento especial. Era uma coisa especial e acabou se tornando uma coisa banal. Eu acho que um dos grandes problemas de você acumular muito capital é justamente a futilidade e a banalidade que as coisas podem começar a ter, entendeu? Ainda mais se você chega num nível de começar a terceirizar todas as tarefas da sua vida. Você chega num nível que fica um pouco entediante, entendeu? Ainda mais se você trabalha com vendas, cara. Vendas é uma coisa que demanda muito pouco tempo, entendeu? Você faz, tudo bem, tem períodos ali onde é mais complicado, mas depois fica mais fácil, entendeu? E você não tem que desprender muito tempo e as coisas meio que vendem no automático. Se você fizer um bom funil de vendas, fizer um bom tráfego, fazer bons conteúdos orgânicos. A prestação de serviço era mais complicada. Eu vou ser sincero que eu deixei de viver muita coisa na minha vida, deixei de fazer viagens, deixei de visitar familiares, porque eu estava prestando serviço de edição. Então, eu não tinha um MacBook na época, eu não conseguia sair de casa. A ilha de edição estava no meu quarto, entendeu? Se eu saísse do meu quarto, eu não ia ter como trabalhar. Então eu passei bons anos preso, né? Hoje em dia eu tenho muito mais liberdade, pô. Eu vim aqui, trouxe meu MacBook, consigo gravar os vídeos, consigo produzir conteúdo, entendeu? Vou tentar editar no MacBook agora alguns vídeos também. Então fica mais fácil quando você de fato não vende a sua hora. Eu acho que o meu grande objetivo final, e que eu tô atingindo ele agora, né? E tô sendo mais consistente com ele, é de fato ganhar dinheiro sem vender a minha hora. Eu acho que, cara, quando o ser humano atinge isso na carreira, é o ápice, entendeu? Se você consegue fazer dinheiro dormindo, mano, você vai ter uma vida muito melhor, muito menos estressante. Pô, eu era um cara bem estressado antigamente, vou ser sincero. Eu tinha bastante estresse no trabalho, às vezes eu discutia até com alguns familiares, porque era estressante, era todo dia aquela correria, entendeu? E hoje em dia eu sou um cara muito mais calmo. Hoje em dia talvez eu tenha alguns problemas mais relacionados a tédio, entendeu? Um pouco de banalidade, um pouco de solidão. Mas antes eu tinha muito estresse, eu era um cara bem estressado e eu bebia justamente para aliviar o estresse. Hoje em dia eu bebo mais para me divertir, realmente. Mas naquela época eu bebia porque eu chegava no final de semana e eu não aguentava mais, eu precisava descarregar, tá ligado? Aquele estresse. E daí eu recorria ao álcool, né? Pô, mas muito bonita essa casa. Mas sabe uma coisa? Essa casa é legal porque ela é novidade. Porque todo lugar que eu olho, o meu cérebro não tem memórias. Então tudo é novo. Mas se eu morasse aqui há 10 anos, ia ser só uma casa normal. Acho que esse é um dos maus do cérebro, né? A gente se acostumar com as coisas. Às vezes a gente se acostuma com coisas horríveis e às vezes a gente se acostuma com coisas muito boas e acaba esquecendo que são coisas muito boas e a gente trata como se fosse coisas normais. Mas enfim, acho que esse vídeo vai ficando por aqui.
e eu te vejo no próximo.